Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNcast. No comando, eu, Giza de Souza. O tema de hoje é o direito da criança e do adolescente. E para abordar esse tema, a minha convidada é Carla Santos. Ela é advogada, ex-coordenadora do Conselho Tutelar de Camaçari, mãe camaçariense. Seja bem-vinda, Carla. É um prazer recebê-la. Sua câmara é essa, tá? Sim. Quero que você se apresente e fale um pouco da sua trajetória. Pronto. Muito obrigada, Giza. Eu quero já agradecer por esse espaço. Eu costumo, todo o espaço que me é aberto, agradecer. Porque hoje nós vamos tratar de um tema muito sensível e muito urgente. Então, os espaços ainda não são tão abertos. Então, quando nós encontramos essa oportunidade, eu costumo sempre agradecer, porque é a oportunidade da comunidade estar recebendo as informações necessárias para, de fato, garantir os direitos da criança e do adolescente. Bem, eu sou Carla Santos, tenho 35 anos, né? Hoje sou mãe, esposa, sou evangélica. E lido, né, nessa política de criança e adolescente desde os meus 17 anos. De início, eu ainda nem tinha noção de que estava adentrando este mundo, né, de criança e de adolescente, de lidar com os direitos delas, de estar proporcionando aquilo que o artigo 16 do Código da Criança e do Adolescente fala, que é proporcionar lazer, que é proporcionar esporte, que é trazer alegria para essas crianças e adolescentes. Então, eu iniciei nesse mundo, né, através de um projeto que existia na igreja, mas antes de falar desse projeto, eu quero falar de Carla. Carla é uma menina da periferia, fui criada, nascida ali e criada na comunidade de Parafuso, a qual tenho muito orgulho, né? Meus pais, minha mãe é merendeira, aposentada, meu pai trabalhava no Polo Industrial de Camaçari, e esses meus pais me proporcionaram ter 11 irmãos. 11? Desses 11 irmãos, né? É isso. Eu sou a 12ª filha. 11 irmãos? Isso. E dentre esses 11 irmãos, com muito trabalho, com muito esforço, Carla conseguiu entender a necessidade de estudar, a necessidade de se formar e a necessidade de ter um futuro diferente. Porque na nossa comunidade existiu o estigma de que nós éramos criados para ser ou pescador ou para ser funcionário, né, do polo industrial. E eu consegui enxergar que havia um futuro promissor e um futuro diferente daquele já estabelecido. Então, assim, sou muito grata por todo o cuidado, por todo o carinho do seu Carlos, da dona Célia, de todos os meus irmãos. E dentro da família temos eu e meu irmão caçulo, Davi, que são formados e que estamos aqui militando. O Davi também, ele milita na área da educação com pessoas PCDs. Sim. E estamos aí para o que o mundo nos reserva e dispostos e disponíveis para lutar e fazer a diferença realmente na vida de crianças e adolescentes do nosso município. Sua experiência, Carla, no Conselho Tutelar de Camaçari, você pode falar um pouco dessa realidade de Camaçari? Sim. A nossa cidade, ela cresceu muito, né? Prova disso, nós temos o quantitativo aí agora. Na nossa cidade nunca aconteceu o segundo turno, né? Estamos vivendo essa realidade por conta do quantitativo populacional que nós temos. Então, Camaçari, ela é uma diversidade e uma extensão muito grande, porque nós temos a sede e nós temos a costa. E aí entra as complicações de fato, garantir os direitos da criança e do adolescente. Primeiro, qual foi a primeira situação que eu me deparei, que eu disse assim, poxa, a gente precisa fazer algo para que venha de fato todos entenderem e nós conseguimos efetivar esses direitos na nossa cidade. A primeira situação em que nós nos deparamos é a questão do entendimento da rede de proteção. O que é rede de proteção? São todos os atores
que trabalham em conjunto para que os direitos de lazer, de educação, de saúde, de transporte, os direitos de ser criança em desenvolvimento pleno e saudável possam acontecer. Quem faz parte dessa rede de proteção? Aí nós vamos descrever, né? Segurança pública, que tem as DERCAs, aqui em Camaçari nós só temos 18ª, ainda não temos DERCA, são a educação através das escolas, a saúde, o Conselho Tutelar, que nós dizemos que é a porta de entrada, porque Sim. tudo deve ocorrer a partir dali. Sim. São as varas de infância, juizados da infância e da juventude e o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sim. Então, o que é que ocorre? Ainda estamos em um entrave muito grande com relação a o que cada ente faz. Quando isso acontece, o nó da rede que nós chamamos de proteção, ela está desfeito. Então, nós precisamos amarrar bem esses nós e entender que Conselho Tutelar, ele não é executor, ele é aquele que cobra. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o conselheiro tutelar ele está para zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. E a nossa sociedade entende que o conselho tutelar é aquele que deve ir lá executar. Sim. E, infelizmente, a rede de proteção, muitos entes ainda entendem isso. Por muito tempo, né, durante esses 4 anos que eu fiquei lá no Conselho Tutelar, atuando, trabalhando, coordenando, nós tivemos várias e várias reuniões para que a delegacia entendesse que o Conselho Tutelar não é para estar na delegacia acompanhando um adolescente infrator. Que o Conselho Tutelar não é para ir buscar um adolescente infrator. Adolescente infrator é responsabilidade de segurança pública. Nós também lutamos para que o próprio CMDCA entendesse quais são as atribuições do Conselho Tutelar. E quando nós falamos de atribuição, nós não queremos nos eximir de responsabilidades. Nós queremos que a sociedade compreenda qual é de fato o papel. Quando a gente fala de papel, de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, nós estamos falando de cobrar. E aí nós precisamos motivar os conselheiros tutelares a, de fato, cobrar aquilo que ainda falta para que as nossas crianças tenham o seu pleno direito ao desenvolvimento saudável, ao desenvolvimento seguro na nossa cidade. Então, o grande entrave que eu encontrei foi esse, é a comunicação, é a locução entre os entes que fazem parte da rede de proteção. Então, é desafiador para o Conselho Tutelar de Camaçari Sim. ter esse cinturão de todos os responsáveis atuando de forma separada, mas conjunta, entendendo que para o resultado vir, todos têm que estar trabalhando de mãos dadas. Você falou aí do menor infrator. Sim. A gente tem uma problemática do menor infrator que comete, por exemplo, homicídios. Sim. E esse menor não tem o direito, né, que lhe assiste, e a sociedade em algumas situações fica refém. Sim. O que que você fala sobre isso? Eu falo que falta ainda muitas políticas públicas, a verdade é essa, que venha de fato trazer oportunidades para esses adolescentes infrator e também investimento nas famílias. Quando nós vamos observar o nosso contexto social, o nosso contexto familiar, nós vamos ver que é uma realidade muito grande a situação, por exemplo, de mães solos na nossa cidade. E essas mães saem para trabalhar e deixam seus filhos, muitas vezes sozinhos em casa. Ou podemos também trazer a situação do trabalho infantil, que ainda na nossa sociedade é uma situação de que nós ainda ouvimos assim, mas é melhor trabalhar do que virar, desculpa a expressão, mas é isso que se usa, do que virar vagabundo. Sim. Só que essas famílias, por conta da sua necessidade, não entendem que elas podem estar empurrando esse adolescente, essa criança, para essa convivência do crime. Por quê? Porque o mundo do crime, ele está enxergando naquela criança ou naquele adolescente o potencial de comercialização que aquela criança ou que aquele adolescente tem. Se ele tem a capacidade de vender um produto, ele tem a capacidade de comercializar aquilo que é ilegal. Então,
nós precisamos ainda de muitas políticas de educação, de fato adentrar as escolas, que nós sabemos que tem escolas que já está difícil, né, o acesso. Nós lidamos também com muitas situações, recebemos várias ligações de escolas aqui em que meninos, adolescentes já estavam no comando, né, assim que fala, sério, aqui em Camaçari. E não é uma coisa que se restringe a Camaçari, né? Todas as cidades nós lidamos com essa situação. E o que nós precisamos, de fato, é ver políticas públicas que cheguem a essas famílias, que oportunidades para que essas mães, né, tenham, de fato, onde deixar os seus filhos de forma segura, bem orientados, e os adolescentes também ter acesso. Quais são as problemáticas que vem através do contato que eles têm com esses entorpecentes, com essas coisas proibidas, que muitas vezes as famílias só descobrem quando já está lá. Agora, Carla, você tem a especialidade de capacitar Sim. famílias. E eu quero que você fale um pouco como capacitar essas famílias e o acesso, como as famílias sabem onde encontrar esse apoio, esse suporte. Pronto. Na rede municipal, através do Conselho Tutelar, essas famílias podem ser encaminhadas para 2 órgãos, né? O primeiro é o CRAS, onde funciona o Centro de Fortalecimento de Vínculo Familiar, que é tanto para famílias em conflitos, adolescentes em conflito com seus responsáveis ou em conflito com a lei. Aí já temos um outro programa também que é gerido pelo governo do estado, que é o chamado, me fugiu o nome agora, mas são para adolescentes e crianças que estão em conflitos, né, com a lei, que estão em conflitos ameaçados de morte. Sim. Ambos eles só são encaminhados através do Conselho Tutelar. A família pode se dirigir ao Conselho Tutelar, passar o que é que está acontecendo e, se for situação de ameaça de morte, esse adolescente vai ser encaminhado para a entrevista, para ser acolhido por esse programa durante um período de 6 meses, e essa família vai continuar sendo acompanhada e orientada. Se for questão somente de conflito entre famílias, aí ele vai ser direcionado para o programa de fortalecimento de vínculo, que é no CRAS do município. PPCAM, lembrei-me o nome. Não, sim. O que eu percebo, a importância do Conselho Tutelar, e não é acessível. As Sim. pessoas não vejo falar. O Camaçari Notícias, por exemplo, a gente não recebe essas informações para que repasse para a sociedade. Então a gente não conhece as ações Sim, do Conselho Tutelar. Até eu sinto que é um órgão que ele é bem reservado, conservador, ao nível assim, de dados, por exemplo. Eu não sei se você tem dados atuais ou os últimos dados até quando você estava lá, que possa falar da crianças famílias que procuram o Conselho Tutelar, né, familiares. E a gente não conhece nada. Por quê, Carla? Porque falta aquilo que eu te falei no início. A comunicação entre a própria rede. É interessante informar que o Conselho Tutelar, ele não pode fazer a sua própria propaganda, vamos dizer assim. Sim. Ele não pode, por ser um órgão que zela por direitos, ele tem que ser o máximo sigiloso. Mas existe uma secretaria responsável por estar passando essas informações, por estar levando essas informações para a comunidade. Teve um período que o Conselho Tutelar até fez o Conselho Tutelar itinerante, para estar mais próximos da comunidade. Mas existe uma secretaria do município que é responsável por fazer toda essa informação para os munícipes de Camaçari. Além disso, o CMDCA também faz parte dessa secretaria de informação. Então, o que está nos faltando de fato é isso, é estar divulgando, disseminando as campanhas, as informações do que o Conselho Tutelar faz, aonde encontrar o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar serve, porque nós recebemos muitas críticas com relação a isso, né? Para que serve então o Conselho Tutelar? Vamos tirar o menino da sinaleira. A gente fala, não é o Conselho
tutelar, existe uma equipe responsável por isso. Vocês servem para quê mesmo? E a gente entende que é de fato a falta da informação e que a população fica revoltada quando acredita que você é o responsável por aquilo, e quando você informa de fato quem deve ser procurado, ela vai ficar revoltada porque acredita que o Conselho Tutelar resolveria aquela situação. Então o que nos falta é mais espaços como esse. O que nos falta é essa divulgação, seja por folder, seja por outdoor, seja por jornais, seja por simples revistinhas, seja por comunicação do WhatsApp, que hoje está em um advento muito grande. Então o Conselho Tutelar ele precisa ser melhor divulgado. Carla, um dos direitos da criança e do adolescente é a paternidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse direito para nossos ouvintes. Foi bom você me fazer essa pergunta, porque ela me volta lá no início da minha trajetória, né? Eu tive acesso ao mundo do direito, como nós falamos, a advocacia, em 2009. Eu comecei a trabalhar com criança e adolescente com 17 anos, né? 2006, 2007, por aí. 2, 3 anos depois eu tive contato com o mundo do direito, onde eu fui contratada para ser secretária em um escritório de advocacia. E ali, sendo convocada para ser secretária, eu não me acomodei somente em atender telefone. Comecei ali a folhear os processos, a passar informação para os clientes quando chegavam lá, e na sua grande maioria eram processos de regulamentação de visita, guarda, alimentos ou ação trabalhista. E ali, quando eu comecei a compreender o que estava escrito naquele papel e comecei a informar para as pessoas, eu me apaixonei. Eu disse, eu quero isso, porque eu sinto que ainda é um mundo muito distante entre o advogado e o cliente. O cliente ele não entende aquilo que está escrito ali, a linguagem jurídica, né, o mundo jurídico. E ali eu senti a necessidade dos clientes de compreenderem na sua linguagem normal. Eu disse, eu quero isso porque eu quero ajudar pessoas. Então eu entrei no mundo do direito pensando em ajudar pessoas. Eu exerço isso até hoje. Tem pessoas que moram em outro estado e me ligam, Carla, me explica aqui o que é isso aqui. E eu paro meu tempo, vou ler, vou entender. Isso me satisfaz porque eu estou ajudando alguém. Não é pelo dinheiro, não é pelo status, é por poder ajudar pessoas. E quando eu entrei ali, lidei com aquelas questões de paternidade, me acendeu o alerta, porque eu, filha de irmãs de 11, né? Eu nunca tinha percebido ainda a necessidade desse afeto. Por que que as pessoas brigavam tanto? Por que depois de um relacionamento que vem um filho, tanta briga? Né? As pessoas têm que entrar na justiça, na sua grande maioria as mães, para requerer um direito que não é seu, é do seu filho. E aquilo me tocou muito. Por isso a minha preocupação de treinar famílias, de capacitar famílias, e não só a família, mas o antes da família, o antes de formar a família. O direito à paternidade é o direito do ser humano. Nós estamos falando Código Civil, o direito da personalidade jurídica. É como a pessoa ela se identifica. Tem pessoas que até hoje, eu tenho clientes que ela pergunta assim, mas quem é meu pai? De onde eu vim? Eu gostaria de saber quem é meu pai. E muitas delas são retiradas esse direito de simplesmente saber quem é seu pai. Às vezes, na maioria das vezes, porque o relacionamento não terminou bem, difíceis são aqueles relacionamentos que terminam bem, e a mãe, por raiva, por querer vingar-se do pai, não quer que registre, não quer que a criança saiba quem é seu pai, mas isso é um direito dela. Aquela criança que hoje é uma criança que dá para você manipular, vai crescer, vai se tornar um adulto. E como vai se tornar esse adulto? Como será esse adulto na sua fase de responsabilidade? Então não conseguem compreender o quanto está afetando aquela criança, o quanto está afetando o seu desenvolvimento. Se nós fizermos uma pesquisa, de janeiro até julho desse ano foram 91 mil crianças registradas sem o nome do pai no registro. E aí são duas situações, né? Tem a situação de que a mãe não quer,
porque está magoada, porque sofreu no seu período de gestação, não teve o acompanhamento do pai, e aí por revolta, que é justa, não estou dizendo que não é justa, ela não consegue compreender que aquela atitude dela, que muitas vezes é vingança, está prejudicando o seu filho. Mas por outro lado, nós também temos a irresponsabilidade daquele que é o progenitor, aquele que também fez aquela criança. A criança não nasceu sozinha no útero da mãe. Então nós precisamos incutir na mente desses pais as responsabilidades que ele tem. Quando nós falamos de responsabilidade, eu não estou dizendo, olha pai, você tem que estar com a mãe, você tem que morar no mesmo lar para você exercer o seu direito de pai. Independente de você estar com a mãe ou não, porque você já é adulto, você tem direito às suas escolhas, você já sabe as consequências daquilo, mas aquela criança não. Na mente daquela criança, o que ela quer é o pai e a mãe juntos. E cabe a esses responsáveis explicar o porquê que eu não posso estar junto. Mas mesmo não estando junto, eu continuo sendo mãe, eu continuo sendo pai, eu me importo com você, eu te amo e vou fazer de tudo, até mesmo passar por cima do meu orgulho, para que você tenha um desenvolvimento protegido. Você tem acesso a mim, que sou a mãe, e você tem acesso ao pai, que é o responsável por você também, que também te ama. Agora, Carla, nesse treinamento que você faz para as famílias e para os adolescentes, isso já é incutido nesse adolescente, esse direito que uma criança tem da paternidade? Por exemplo, essa nova geração que tem acesso à informação, às escolas, né, os grupos que você treina, essas crianças, essas pessoas precisam ser treinadas que é um direito do ser humano a paternidade a partir da sua gestação, né? Sim. E com isso, como é que existe esse entendimento? Vamos começar a trabalhar na mente dos meninos, das meninas, dos adolescentes, que esse direito é do ser humano. Sim. Porque ele pode vir de um histórico de não ter o pai e achar comum. Normal, isso. Já é um cotidiano que não faz diferença para ele. Sim, nós trabalhamos porque nós precisamos desfazer aquilo que é o padrão normal, né? O padrão normal é, se eu não tive pai, para mim não faz diferença, né? Tanto faz. Então, acaba reproduzindo aquilo que viveu. Então, nós incutimos, trabalhamos na mente desse adolescente, dessa família, a importância, porque assim, eu não estou falando do direito de Carla, eu estou falando do direito de Benjamin. Se Benjamin quer conhecer quem é o seu pai, se Benjamin quer conhecer a sua origem, eu não posso, quanto adulto, impedir dele ter acesso a isso, porque isso vai afetar ele diretamente no seu emocional e até mesmo no seu desenvolvimento. Nós precisamos trabalhar isso, não só isso, é a responsabilização do menino, porque aí nós ainda temos na nossa sociedade o ensinamento de que o menino pode tudo. E a menina não, a menina é aquela que tem que se resguardar, é a menina que tem que dizer não, é a menina que tem que analisar tudo, ou seja, toda a responsabilidade ainda cai sobre os ombros das meninas. E nós precisamos ensinar aos meninos que ele é tão responsável quanto a menina. Meu filho de 4 anos, eu já ensino isso para ele, o respeito à menina, o respeito à coleguinha, o respeito à mãe, o respeito que ele tem que ter das responsabilidades, né? Ainda não falo de questão de namoro, porque ele não tem idade para isso, claro. 4 anos, né? Mas os adolescentes que já estão aí na fase de 12, de 13, de 14, eu já falo bem antes, na idade de 8 anos, né? Porque os meninos estão tendo acesso, e as meninas também, acesso às informações das mais diversas, muito cedo. Sim. E precisam ter essa consciência da responsabilidade dos seus atos e de que ser pai e ser mãe não é brincadeira, mas se aconteceu, eu preciso assumir essa responsabilidade. Vamos falar agora do direito ao alimento. Sim. É um direito que cabe, né, que é dado à criança e do adolescente, que as pessoas acham que não é um direito, que faz parte de qualquer... Tá, a lei é rotina, mas não, é um direito. Um direito garantido pela lei, Código Civil. Ele estabelece que é direito da criança, do adolescente, do filho ter o alimento. E quando a gente fala de alimento,
Nós nos damos com isso diretamente, tanto na área jurídica quanto lá no Conselho Tutelar. É engraçado que o Conselho Tutelar, ele não versa, ou seja, ele não pode fazer nenhuma ação, que a ação é o processo, né? Tramitar o processo de alimentos. Mas recebemos muitas demandas disso, muitas mães que vão buscar o direito do filho porque o pai não está pagando, ou do pai porque a mãe não está contribuindo com nada. E o que perpassa, né, a informação é que eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. Só que aquele valor não é para aluguel, é para manutenção daquela criança, que nós sabemos que os gastos não são poucos, né? E quando nós vamos analisar essa situação, nós vamos ver que ainda há uma falta de entendimento de para que servem esses alimentos. Onde devem ser gastos esses alimentos? É óbvio que se a mãe mora de aluguel, se precisa fazer uma feira, eu tenho aquele valor, eu posso sim contribuir, mas eu não posso destinar tudo aquilo para aquilo. E o mais absurdo é quando nós vemos que os pais, e aí eu não vou fazer diferenciação, né? Os pais, eles utilizam esse valor para benefício próprio. A lei diz que é para a criança. A única diferença é que o Código Civil diz que antes dos 16 anos, o adolescente ele não pode fazer nenhum negócio jurídico, ele não tem capacidade civil, ele não pode atuar no benefício próprio da sua vida, não pode gerir a sua vida. Então, quem é que vai fazer isso? É o responsável pelaquela criança. A criança precisa de vestimentas, a criança precisa de alimentação. E aí, quando a gente fala de alimentação especial, não é aquela de uma dieta especial, mas nós sabemos que muitas da alimentação da criança não é igual de um adulto, né? A criança precisa de medicação, a criança precisa de lazer, a criança precisa de uma atividade para interagir, até mesmo para sair das telas que estão ocupando o maior tempo das nossas crianças hoje. Isso tem sido muito prejudicial para elas. E esse valor é destinado para isso. Então, o que é que eu faço, Carla? Eu tenho um filho, mas, primeiro, o pai não reconheceu, ou a mãe, é muito difícil a mãe não reconhecer, né? Mas o pai não reconheceu. Eu fui até ele, mas ele disse que não é dele, que quer exame de DNA, eu não tenho valor para pagar exame de DNA. O que é que eu faço? Aqui no nosso município, nós temos 2 órgãos que dá assistência jurídica gratuita para aqueles que não têm condições de pagar um advogado particular. Nós sabemos que o valor é alto e a nossa população, nem todos têm essa possibilidade de estar custeando um advogado. Então eu procuro quem, Carla? Eu vou no Conselho Tutelar, você pode até ir ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar te direcione aos órgãos responsáveis. O Conselho Tutelar ele não pode jamais ingressar com a ação de alimentos. Lá, quanto conselheira, eu era conselheira tutelar. Nós assinamos um termo de responsabilização de dedicação exclusiva, ou seja, ali eu só posso atuar como conselheira. Eu posso até te orientar, eu posso até te dar o norte, mas eu não posso entrar com ação judicial. Era o que eu fazia, que os outros conselheiros fazem. Nós encaminhamos ou para a Defensoria Pública ou para o CAJUC, que é o Centro de Assistência Jurídica Gratuita no município de Camaçari. Esses 2 órgãos, eles disponibilizam advogados que vão ingressar com essa ação e acompanhar até o final do processo com a resolutiva daquela lide, né, daquela situação que foi levada ao judiciário. Então, seja para investigação de paternidade ou seja para alimentos, são esses 2 órgãos. Carla, mas ele está dizendo que ele não é o pai, porque eu tive um outro relacionamento e está exigindo exame de DNA. Eu não tenho condições de pagar esse exame de DNA. A partir do ingresso dessa ação, você não vai precisar custear nada, porque o próprio judiciário disponibiliza o exame de DNA antes mesmo de determinar o pagamento da pensão alimentícia. Ótimo. Carla, você falou do direito, né? Do Sim. Trabalho infantil. Tem algumas situações onde a criança tem acesso aos negócios do pai, que já não é ali na sinaleira, Sim. não é, mas é um negócio mais arrumado, que essa criança também é explorada, né? Não é reconhecida. Fala um pouquinho dessas situações onde a criança está no negócio, uma loja, no escritório, e não é o lugar dela ali.
trabalho infantil, ele não deixa de ser trabalho infantil independente de onde seja, né? Seja na sinaleira, ou seja em um escritório, seja em uma empresa. Se a criança está ali, ou o adolescente, por obrigação, para manutenção das suas necessidades, das necessidades da sua família, ela está em um contexto de violação, ela está em um contexto de trabalho infantil. E aí, a legislação, ela aplica a mesma medida para todos, seja para o pai que está levando o seu filho para uma barraquinha de fruta, ou seja para o pai que está levando o seu filho para uma pizzaria. É trabalho infantil, vai ser responsabilizado, vai ser multado. Quais são as situações em que a criança ou adolescente não está em situação de trabalho infantil, né? É quando aquela criança está ali somente por brincadeira, né, ou por diversão, está tendo acesso por curiosidade, mas ela não está ali pontualmente todos os dias, nem todos os horários. Ele está ali acompanhando o pai ou a mãe em um período determinado, que não é também nem o recomendado, né, o que criança é para estar em local seguro, ou seja, ou na escola, ou como responsável, mas o adolescente, por exemplo, a legislação, a lei da aprendizagem, ela estabelece, né, que o adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode ter acesso à aprendizagem. Sim. E o interessante é que, para que esse adolescente seja um aprendiz, ele obrigatoriamente tem que estar matriculado. Sim. Ele tem que estar frequentando a escola e no contraturno das suas aulas, ele vai participar de uma atividade que venha lhe desenvolver em alguma atividade. Sim, que é diferente do trabalho infantil, que é tá? Totalmente... menor aprendiz. Isso, ou estagiário. ou estagiário. Totalmente diferente da situação do trabalho infantil. Quando a criança... a CLT, ela estabelece que é a partir dos 16. Porém, a lei federal, né, 11.280, ela diz que a partir dos 14 anos pode-se ter essa questão da aprendizagem. Agora, o que acontece em muitos dos casos é que, infelizmente, existem locais que contratam esses estagiários, né, com norte de estágio e acaba colocando aquele adolescente em situação de trabalho. Se eu identifico que aquele adolescente está naquela situação, o que eu devo fazer? Eu devo denunciar os órgãos, né, ao Ministério do Trabalho, ou até mesmo ao Conselho Tutelar, ou ao Juizado da Infância, para que seja feita uma fiscalização naquele local e aquele local seja responsabilizado. O Ministério do Trabalho e Emprego vai responsabilizar aquele ambiente por estar burlando a lei. Né? Ele contratou o adolescente com uma finalidade, mas está ali satisfazendo o seu próprio interesse, que é o interesse de mão de obra barata. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Tem a ver com o trabalho infantil, que é com o advento da internet, tá? Sim. E existe adolescentes que conhecem, é o IA da vida. E esses adolescentes fazem esse trabalho, né? Trabalham através da internet, fazendo programação, fazendo criações. E como existe já um avanço para esse monitoramento dessa criança, que a gente vai falar daqui a pouco, da criança que está ali jogando, tendo acesso a conteúdos que não deve. Mas essa criança que trabalha, tá, 12, 13, 14 anos, com a internet, né, com programação, existe? Não foge do contexto do trabalho infantil. Se ele não está no período do contraturno do estudo e ultrapassa as 6 horas para aquele que está no ensino médio e as 4 horas, as 4 horas para aquele que está no ensino médio e as 6 horas para aquele que já está no curso técnico ou ensino superior, ele está em situação de trabalho infantil. Precisa ser denunciado, precisa ser revisto esse posicionamento. Primeiro, para haver a situação de um estágio ou de um menor aprendiz, é necessário ter um contrato regulamentado por uma intermediadora. Sim. Quem são essas intermediadoras? São as empresas que a gente conhece aí, né? O CEA, a Anima, a própria Fixar. Então, são várias intermediadoras de programa de estágio e jovem aprendiz aqui em Camaçari. Então, eles vão
lavrar esse contrato, primeiro fazer um contrato de parceria, né, com aquele que está querendo aquele adolescente como seu estagiário, faz um contrato de parceria, depois lavra o contrato de estágio dentro das normas legais, respeitando esse horário estabelecido pela lei, e vai haver a fiscalização do responsável dessa intermediadora. Voltando ao trabalho infantil e exposição. Sim. Na campanha eleitoral 2024, primeiro turno em Camaçari, foi vista muita criança. Sim. Expostas em campanhas dos candidatos. Judicialmente, o que reflete isso? Existe alguma fiscalização? Houve alguma denúncia nesse sentido da exposição de crianças e adolescentes nas campanhas eleitorais? Que eu tenha conhecimento, não houve nenhuma denúncia, mas nada impede de que haja, certo? O que configura essa exposição? Primeiro, o responsável pela imagem da criança é o pai e a mãe. Então, para haver uma exposição, eu preciso pedir permissão para os responsáveis. Eu preciso ter uma autorização dos pais, assinada por eles, dizendo que pode fazer uso daquelas imagens. Se foi feito o uso da imagem sem a autorização dos responsáveis legais, eles podem sim ingressar com ação, até mesmo uma denúncia no Ministério Público, para que o Ministério Público ingresse com essa ação de responsabilização pelo uso indevido da imagem. Mas não fere nenhum direito. Fere o direito da personalidade, o direito da criança de se expor ou não. A criança, ela não vai decidir por ela. São os responsáveis que decidem, né? A criança não tem muitas vezes como dizer eu não quero, ou dizem eu não quero, mas não são ouvidas. Então esses pais serão chamados para de fato dizerem se concordaram ou não, se permitiram ou não com aquela exposição. É preciso nós garantirmos o direito à exposição dos nossos filhos. Isso é tão sério que muitas vezes de forma inconsciente nós pais colocamos os nossos filhos em situação de exposição. E aí a rede obscura, né, da pedofilia tem utilizado essas imagens, né? Imagens que tem sido crescente o número de mães e de pais. Quem é que não gosta de ver o seu filho ali fazendo algo, né, novo, algo assim que todo mundo vai gostar, vai lá e filma e coloca no Instagram, mas não tem noção de que aquela imagem pode cair na rede de pedofilia. E a gente nunca vai saber porque essas informações você não tem só ali acessando o Google, né? Fazendo uma pesquisa no Google. São sistemas muito específicos que somente a Polícia Federal tem acesso. E aí muitas vezes a foto que eu tiro ali do meu filhinho comendo uma banana, que para mim é normal, que para mim é bonitinho, mas para os pedófilos ali é uma forma de satisfação e até mesmo de ganhar muito dinheiro. Aquilo ali é riquíssimo, eles captam aquela imagem e lançam na rede de pedofilia. Então eu preciso ter cuidado com a exposição do meu filho. Eu sei que é lindo, que é bonito, eu quero registrar, mas resiste e fique para você. É a forma mais segura de você estar hoje protegendo o seu filho. Carla, um assunto que eu quero tratar com você agora em relação a criança de um veículo, né? Hoje, eu tenho um filho de 8 anos e até hoje ele vai no banco de trás, né? Com cinto, a cadeirinha sai um dia desse. Mãe, já não aguento mais. Me diz, esse é o Código Civil, o direito da criança, do Estatuto da Criança e Adolescente, até que idade a criança tem que ir no banco traseiro? Pronto, Código de Trânsito Brasileiro. Sim. 10 anos. 10 anos. Até os 10 anos, se essa criança ela não atingiu ainda 1,45 m. Certo? Sim. A exceção é para crianças de 8 anos que já atingiram essa altura de 1,45 m. Existe também uma resolução, né, do Conselho Nacional de Trânsito, que é de 2001, que ela permite o trânsito de crianças no banco da frente.
Mas para isso, você precisa ter um veículo adaptado. Esse veículo já tem que ter saído de fábrica com as adaptações exigidas nessa resolução. Se for bebê muito pequeno, por exemplo, tem que ter o bebê conforto portátil. Tem que ter o que eles chamam também de berço portátil. Tem que ter um cinto de segurança adequado de 2 pinos, não é esse cinto de segurança normal. Então tem que ter toda uma adaptação exigida por essa resolução e não pode ser os veículos normais ou os veículos comuns que nós usamos no nosso dia a dia. Tá, então 10 anos, gente. Se tiver 8, tem que ter 1,45 m. Então, 7 anos está fora, tá? Se for pego, 7 anos ainda vai ter multa, né? E o carro vai ficar lá esperando alguém vir retirar lá o seu veículo. E a multa vai estar lá. Carla, existe o direito o direito da educação com qualidade. O que significa esse direito da educação com qualidade? Fale um pouquinho agora dele, que tem um monte de coisa que eu quero saber, todos os direitos. Educação com qualidade, né? Educação em que a criança, ela de fato venha ter o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de aprendizagem. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que é proibido a criança perder na escola, né? A criança, ela tem que estar na escola ali, ou seja, ela não aprendeu, ela não desenvolveu, ela não adquiriu as habilidades necessárias e mesmo assim eu tenho que passar essa criança. Eu estou prejudicando, isso não é uma educação com qualidade. Sim. Educação de qualidade é uma educação onde de fato a criança venha aprender, venha absorver aquilo que ela necessita absorver, venha desenvolver intelectualmente e venha ter a acessibilidade. Quando a gente fala de educação com qualidade, por exemplo, nós podemos citar o número grandíssimo que nós temos aí de crianças diagnosticadas com autismo. Crianças que precisam de um cuidador na sua sala. Crianças que precisam de professores que não são somente professores, mas são psicopedagogos, que vai de fato oferecer um ensinamento que aquela criança venha a aprender de acordo à sua necessidade, de acordo com o seu desenvolvimento intelectual, emocional e psíquico. Quando nós falamos de educação de qualidade, nós estamos falando de fato em preocupar-se com que este aluno venha adquirir os seus conhecimentos, as suas habilidades e venha estar capacitado para passar para uma próxima fase e para chegar na sua fase de trabalhador realmente com todos os conhecimentos necessários para se sair bem no mercado de trabalho. Então você entende que esse direito da criança aqui em Camaçari, aqui na Bahia, não tem, né? Na Bahia está ainda muito difícil de chegarmos ao ideal, né? Avançamos um pouco, mas ainda temos muito a avançar. E quem fiscaliza esse direito da criança da educação com qualidade, de qualidade? Quem fiscaliza? É para ser, né? Quando eu te falo de cobrar, nós temos os conselhos nacionais, né, de ensino. Todo município tem um conselho de ensino nas escolas. Temos também o juizado da infância e temos o próprio conselho tutelar. Aí o que é que necessita? Necessita da cobrança dos responsáveis. Os responsáveis precisam chegar a essas portas de entrada e informar que aquela situação está acontecendo. Quando ele informa a situação que está acontecendo, exemplo, o conselheiro tutelar vai até a quem de direito, né? Olhe, a criança tem direito a esse benefício e não chegou a ela. O que é que a gente pode fazer para poder estar chegando? Não chegou ainda? Vai lá novamente. Essa é a função do conselho tutelar. Viu que não chegou, vamos agora, infelizmente já tentamos de todas as formas nas vias de legalização, nas vias de conversa, então agora vamos partir para a parte de judicialização. Eu preciso informar o Ministério Público que está recorrendo àquela situação, é recorrente, já tem sido acompanhada, infelizmente não foi resolvida ainda, e eu preciso que o Ministério Público, que é o detetor legal, venha cobrar de quem de direito que aquilo seja feito e seja executado naquele município. Carla, a gente falou um pouquinho da internet, mas o direito ou a segurança do ambiente virtual,
como fica, como é que está sendo tratado nessa nova realidade desses acessos das crianças? Como é que o Conselho Tutelar está vendo, ou até o próprio direito? Porque quando foi feito a ECA não existia esse advento de internet, esse acesso acerbado das crianças, né? A segurança no ambiente. Posso falar pelo lado do direito. Sim. Né? O direito ainda não existe uma lei que diga, por exemplo, quanto tempo uma criança pode ficar exposta a uma tela de celular ou uma tela de televisão, porque quando a gente fala de acesso à tela, a gente só se prende ao celular, né? Mas a televisão também ela é tão prejudicial quanto o celular. O que nós temos é um projeto de lei que foi aprovado agora em agosto na Câmara dos Deputados, que ela prevê que os brinquedos que têm telas tenha as ordenanças do Ministério da Organização da Saúde, né? O Ministério da Saúde, o que é que ela diz? Junto com estudos feitos com psicanalistas, com psicólogos, é que a criança até 2 anos, ela não deve ser exposta de forma alguma a nenhum tipo de tela. Nem celular, nem televisão, nem computador, nem notebook, nenhum tipo de tela. Por quê? Porque isso vai trazer prejuízo à visão daquela criança. A criança completou 2 anos, de 2 até 5 anos. Eu posso expor meu filho, a gente sabe que é difícil controlar, porque em casa você tem uma rotina, mas essa criança vai começar a ter acesso à escola, vai ter acesso à casa de coleguinhas, vai ter acesso a outras famílias que têm acesso à tela e que até mesmo pode oferecer. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, monitorar essa criança e estabelecer o tempo. A Organização Mundial da Saúde vai falar que de 2 a 5 anos, essa criança só pode ser exposta à tela até 1 hora. Se essa criança já tem de 6 a 10 anos, eu posso deixar até 2 horas. Mas o ideal é que nós voltemos à nossa infância. Como era a nossa infância? Desligava a televisão. Desligava a televisão, corria para a rua, sabemos que é difícil no nosso tempo. Infelizmente, as casas se tornaram prédios. Sim. Né? E os afazeres dos pais, muitas vezes, possibilita isso, porque a criança fica lá quietinha, a criança fica ali no mundo virtual, e eu tenho tempo para fazer o que eu quero, o que eu preciso. Mas isso está prejudicando seriamente o seu filho, no seu cognitivo, no seu desenvolvimento de fala, na sua aprendizagem, está prejudicando o cérebro do seu filho. Essa criança que antes, no nosso formato, era uma criança que saía do tédio para a brincadeira, da brincadeira para a criatividade, ela fica só do tédio para o virtual, do virtual para o tédio, ou seja, essa criança não vai desenvolver a criatividade, e essa criatividade vai prejudicar nela tanto nas relações pessoais quanto nas relações de trabalho. Então a lei ela não estabelece assim, é proibido você expor o seu filho à tela, mas a OMS ela traz regulamentos, que é essa também que o judiciário ela utiliza, não é? O Conselho Tutelar também utiliza, que são: estabeleça tempo, estabeleça período e monitore aquilo que o seu filho está tendo acesso. Criança ter celular com 7, 8 anos de idade não é legal. Aparentemente pode ser confortável e pode ser bom porque todas as crianças estão tendo celular, mas nós não temos noção do quanto nós estamos expondo os nossos filhos a risco e principalmente ao abuso virtual, que cresceu mais de 80% desde a época da pandemia até hoje. Então nós precisamos de fato saber, nossos filhos são nossas responsabilidades. Sabemos que é trabalhoso, sabemos que é difícil, que temos muitas coisas para dar conta, mas nós queremos adultos saudáveis. Nós queremos filhos que nos dê orgulho, nós queremos filhos que tenham bons empregos, que seja bem desenvolvido. Então, se eu quero isso, eu preciso, de fato, monitorar o acesso dos meus filhos à tela. Falando isso, eu quero falar em relação à proteção à violência, tanto
a violência infantil, como também o abuso sexual infantil. Nesse novo momento que existe um mercado Sim. extremamente lucrativo no abuso, né, da criança, esses produtos, como é que você vê como lidar isso em Camaçari? Eu vejo que às vezes acontece, a gente recebe aqui notícias que tem uma operação em Camaçari. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre esse tema. Volto às campanhas, né? As campanhas, todo ano a Polícia Federal fazem, como eles chamam, né, de batidas em pontos principais, onde acontece a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas essa situação é uma situação pontual, acontece em momentos determinados. Porém, a situação do abuso ele é diário. Então, eu queria aproveitar, eu quero que você fale sobre essas duas palavras. Diferenças. A diferença. Sim. Abuso sexual e exploração sexual. Exploração, eu falei do abuso, mas você já trouxe outra palavra. Exploração, quero que você traga a diferença. Sim. Pronto. A situação do abuso é cotidiano. Na maioria das vezes ele acontece dentro da própria casa. O abuso é o tocar sem permissão, é o colocar no colo, é utilizar-me da criança ou do adolescente para uma satisfação, para um prazer sexual. E esse abuso, muitas vezes, ele acontece como forma de brincadeiras. Nós erramos quando pensamos, por exemplo, sai uma notícia no jornal, foi preso fulano por abuso sexual. Quando essa palavra abuso é mencionada, nós automaticamente atribuímos ao estupro, né? Que é a fase mais devastadora do abuso. Com isso, não estou minimizando a parte do toque, a parte do induzir a criança ao tocar a parte íntima do adulto ou do adolescente mais velho, da criança ou de até mesmo manipular a parte das crianças. Tudo isso nós estamos falando de abuso. O olhar a criança ou adolescente no seu momento de intimidade, que é a hora do banho. Isso também é muito prejudicial, mas nós estamos falando de um contexto de abuso sexual. Então, esses abusos, eles acontecem de forma convidativa, né, de forma de brincadeira. Então, quando eu vou falar sobre o tema abuso, principalmente para crianças e pais, nós precisamos estabelecer nas nossas casas um pacto do não segredo, porque é o que o abusador usa. Vamos brincar, mas é uma brincadeirinha entre eu e você. Você não pode falar para ninguém, porque se sua mãe ou seu pai souber, eles vão ficar bravos com você e vai proibir de você brincar comigo. Essa é uma das falas dos abusadores. Então, quando nós temos o costume de ter segredos dentro de casa, ali para aquela criança é rotineiro. Se alguém oferecer a ela uma brincadeira que é segredo, para ela vai ser fácil guardar. E essa criança, ela só vai tomar noção de que ela está sendo vítima de algo normal, fora do normal da sua idade, do seu cotidiano, quando esse abuso se tornar mais severo. Então, nós não podemos ter de forma nenhuma. Ensine para os seus filhos que não existe segredo entre criança e adulto. O que existe são surpresas. Por quê? Porque a surpresa é algo que vai deixar a criança feliz. É algo que é rápido, né? Não vai demorar muito. Pode ser um dia, pode ser 2 dias, uma semana, mas logo vai ser revelado. E quando for revelado, a pessoa que recebeu aquela surpresa vai ficar feliz. Porém, o abuso é algo que machuca, é algo que entristece e que deixa com vergonha. Se algo está acontecendo, algum adulto ou adolescente está fazendo algo com a criança que a deixa triste, que a deixa machucada e com vergonha de revelar, ela está em situação de abuso. Quando eu estou em uma situação de exploração sexual, é quando a troca por aquela brincadeirinha ou por aquele serviço, como eles falam, né? Olha, você deixa eu tocar no seu corpo, mas em troca eu vou te dar um prato de comida. Você quer muito um iPhone, mas seu pai e sua mãe não têm condições de te dar. Então, se você fizer isso aqui pra mim, se você tocar no meu corpo, se você deixar eu tocar no seu corpo, eu te dou esse iPhone. Mas é um segredo nosso.
Então, essa criança que está em situação de troca para que tenha o seu corpo tocado ou tocar o corpo do abusador ou outras coisas piores, essa criança está em situação de exploração sexual. E as famílias, Carla, conseguem identificar ou você tem relatos na sua vivência no conselho, como conselheira, de casos assim chocantes que você olhou assim, meu Deus, não acredito. Sim, sim. Caiu no meu colo um caso aqui que deu Polícia Federal, né? Um caso assim muito absurdo que eu fiquei, até eu mesmo, quanto pessoa e quanto mulher, fui muito afetada. Tive que ter muita assim calma, pedir muita direção a Deus para não ter exemplo. O meu ato conjugal com meu esposo prejudicado, né? Foi uma situação de uma criança, ela estava saindo da fase da infância para a adolescência, em que ela era vítima de abuso. Depois do abuso, ela passou à situação da exploração sexual e só foi descoberto porque o próprio padrasto divulgava situações nas redes sociais, aqui em Camaçari. Então, quando esse caso foi descoberto, nós descobrimos porque a própria Polícia Federal fez toda a investigação e encaminhou para o Conselho Tutelar. Aí nós precisamos intervir, porque a ordem que chegou para o Conselho Tutelar foi a seguinte: vá na casa e retire a adolescente. E aí, graças a Deus, caiu para mim, eu respondi automaticamente à delegada federal. Se nós fizermos isso, o abusador terá ciência de que ele foi descoberto e ele fugirá. Eu creio que esse não é o objetivo é prendê-lo. Então eu preciso que primeiro vocês prendam, para depois eu acessar a família e levar essa vítima para a rede de proteção e para os cuidados necessários. Essa menina, quando nós levamos para fazer o exame que é necessário, eu chorei e isso me marca até hoje. Porque uma menina saindo da sua fase da infância para a adolescência, o seu corpo demonstrava que era uma mulher já há muito tempo. Os sinais eram muito nítidos e até o próprio legista que faz o exame, ele ficou indignado. Ele disse: Carla, eu não faço geralmente os relatórios de imediato, mas esse aqui eu vou te entregar ainda hoje para que suba para o judiciário. E aí eu disse a ele: não, se acalme, porque ele já foi preso, nós solicitamos que ele fosse preso. Então assim, a criança, ela dá sinais, né? A criança, ela mostra da sua forma. É porque nós, como adultos, nós muitas vezes queremos ouvir e nos machuca muito quando diz assim: mas por que só revelou agora? Ela não disse antes porque ela gostava. A criança é um ser humano em desenvolvimento, que ela não entende aquilo que está acontecendo com ela. Ela sabe que não é bom, que não lhe faz bem, mas é um adulto que está fazendo. E muitas vezes nós, pais, induzimos essas crianças a estar submetido àquela situação. Quer ver? Quando nós dizemos para os nossos filhos que o adulto, ele está sempre certo. Quando nós dizemos para os nossos filhos: cale a boca, porque ele é adulto e você é criança. Eu estou dizendo inconscientemente para aquela criança que o adulto sempre tem razão e que nós ouviremos sempre o adulto e nós não a ouviremos. Então, muitas crianças, elas ficam veladas, primeiro pelo medo, a ameaça que o abusador usa. Se você revelar, você vai apanhar, você vai ser colocada para fora, eu vou te matar, eu vou matar os seus pais. Qual é a criança que quer perder o seu pai? Qual é a criança que quer ser julgada como o errado, que gostava daquilo que estava acontecendo com ela? Então, por medo e pela insegurança de como seus pais vão reagir a saber daquela situação, ela fica sofrendo aquele litígio, ela fica sofrendo aquela angústia sozinha. E aí, infelizmente, nós vamos ver muitos adolescentes revoltados, muitos adolescentes tentando suicídio, né? Muitos adolescentes botando para fora aquilo que sente. Nós estamos aqui identificando como rebeldia, mas muitas vezes é o colocar para fora daquele pedido de socorro que ninguém nunca reparou e que ninguém nunca ouviu. Carla, você os sinais você falou agora, tá? Mas isso sempre a gente acredita que vai acontecer com alguém fora.
Existem alguns relatos da família, alguém sempre tem uma tia, um parente que a gente chama que é maldoso, que ignora, por exemplo, selinho, né, pessoas de pegar no colo, daquele chamego mais. Sim. Você acredita que são sinais de começar um abuso, de começar uma intimidade com aquela criança que, por exemplo, eu conheço pessoas que falam assim, não pego criança, não fico pegando criança. Eu nem pego porque eu não gosto de ficar pegando criança. Você acha que o adulto que tem com a consciência tenta ter uma relação com a criança bem distante nesse sentido, dessas carícias, dessas intimidades, desses selinhos que a gente vê muito acontecer, né? Desse aconchego que de esfrega. O que você fala sobre isso? Os sinais, eles são nítidos. Geralmente a pessoa que tende a essa situação de abuso, ela vai mostrar o quê? O interesse por estar mais coberto ou estar mais próximo das crianças. São adultos que, por exemplo, você está em uma festa de aniversário e os adultos estão aqui conversando, mas o interesse dele ou dela é estar lá com as crianças, né? Estar chamando a atenção daquelas crianças. É se mostrar sempre solícito à criança que está aberto, pronto para ouvir, pronto para dar um conselho. É aquele super-herói, aquele pai e mãe perfeito que a criança quer, mas que os pais não são. Geralmente, a pessoa que tem tendência à situação de abuso, ela conhece a família. Ela está sempre, como nós falamos no popular, né, no comum, à espreita. Você está no parquinho, mas ela não está ali observando o seu filho. Ele não tem filho nenhum, não tem nenhum ente ali dele próximo naquele parquinho. Mas ele está ali ou ela sempre buscando uma forma de aproximação daquela criança ou daquele adolescente, oferecendo coisas, né? Eu creio que você lembra, Giza, do caso de Salvador, onde a menina, infelizmente, foi brutalmente assassinada. E o que ele tinha dentro de casa? Uma boneca. Então são pessoas que sempre querem estar com balas, com brinquedos, porque são formas de atrair a criança. São formas convidativas de que não levanta suspeita de ninguém. É um tio, né? É um tio que às vezes não é tio sanguíneo, mas é um tio legal. É alguém acima de suspeita. Quando nós vamos olhar os quantitativos e os casos de abuso, nós vamos ver que são pessoas próximas da criança, próximas da família. Ou é do contexto familiar de pai, avô, avó ou mãe, ou tia, porque abusador nós não temos somente homem, mulheres também abusam, ou então é alguém muito próximo da família. Agora, Carla, esse caso de Salvador, por exemplo, ele já tinha um histórico de abuso. Você acredita que a questão da divulgação da imagem, quando é preso, isso ajudaria? Porque, por exemplo, o direito de imagem do indivíduo, só que tem casos que absurdo, por exemplo, ele já vinha, mas o direito cabe é não divulgar a imagem dele. E ele continua indo para outra cidade, está fazendo. O que é que você, dentro do direito, o que é que você acha sobre esse? Devemos cobrar dos legisladores reformulação do Código Penal. Precisamos buscar atualização, porque todas as outras leis já evoluíram, já estão sendo atualizadas, mas o nosso código ele ainda é de 73. Então, a realidade do Código Penal está muito distante da nossa sociedade. Quando nós falamos, né, porque o Código Penal prevê que é preciso resguardar aquele que é acusado, né, porque ele só passa a ser, de fato, um criminoso quando há uma sentença criminal. Mas nós vamos ver que no histórico do nosso país ainda existe muita demora judiciária. E por conta disso, muitas vítimas têm pagado o preço dessa falta de atualização. Então é momento de nós, sociedades, estarmos nos levantando, estar de fato cobrando de quem de direito fazer essa atualização, fazer essa reformulação que é tão necessária para o nosso país. Para finalizar, que ele já está ali me chamando, eu queria falar do direito do convívio da guarda compartilhada. Sim.
né? Então é um tema que a gente vê que em alguns casos a criança sofre. Sofre porque o pai não quer, sofre porque a mãe precisa mandar. Então, esse sentimento, em alguns casos, de rejeição. Sim. Eu quero que você fale desse direito. Direito à convivência familiar, prevista no Código, né, da criança, no Código não, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto diz que essa convivência familiar ela deve ser saudável. E aí eu remeto novamente àquela situação de treinar as famílias, de capacitar as famílias, porque o violador desse direito não é a criança, é o adulto. É o adulto que não quer permitir que aquele outro genitor tenha acesso. E aí acaba colocando aquela criança em situação de alienação parental. Muitas crianças sofrendo a situação da alienação parental. E esses pais só vão ter noção e muitas vezes não aceita, que era a situação que a gente também atendia lá no Conselho Tutelar, não aceita que o resultado daquele adolescente foi a infância influenciada, foi a infância em que a imagem daquele genitor ou daquela genitora foi destruída para aquela criança. E aí aquela criança passa a não respeitar aquele ente, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, porque a imagem do seu genitor, seja ele mãe ou pai, foi destruída para ele. A criança ela tem direito a conviver. Eu preciso passar por cima do meu orgulho. Eu preciso passar por cima da minha raiva. Eu tenho razão de ter raiva, mas eu não posso jamais transferir essa raiva para o meu filho, para a minha criança. E o que acontece é isso. Nós, quanto adultos feridos, nós queremos que a criança participe dessa minha raiva. Eu quero que esse meu filho também se vingue junto comigo daquele que eu tenho desafeto, daquele que eu quero manter longe. Só que a criança, ela não tem esse entendimento. O entendimento dele é: por que que meu pai não vive mais comigo? Por que o meu pai não me quer? Por que minha mãe não me quer? E aí, nesse meio da briga, não tem só a mãe e o pai. Muitas vezes tem a avó, tem a tia, o tio, que usa todos os argumentos para justificar por que que aquela criança não deve estar com aquele seu genitor, com a sua genitora. Nós precisamos pensar na criança. E o Conselho Tutelar, ele me ensinou muito por conta disso. Nas audiências que nós realizávamos, nós éramos sempre levados a ficar ou do lado da mãe ou do lado do pai. E quando nós estávamos do lado da criança, porque o conselheiro está para o direito da criança, nós éramos nominados como incompetentes, ou como defensores da mulher, ou como amiguinho do pai. Por quê? Porque nós não estávamos ali garantindo o direito do pai ou da mãe. Porque quando há essa briga, ambos estão buscando o seu direito, o seu interesse. E o interesse da criança, aonde fica? O que essa criança de fato quer? O que essa criança de fato tem buscado? Ela pode compreender muito bem que os pais não estão no mesmo ambiente, mas continua sendo pai e mãe, mas continua amando ela, mas continua sendo os responsáveis e os zeladores dela. A criança e o adolescente que é feliz, que entende isso, ela será um adulto realizado. Mas a criança que é levada a escolher um dos lados será um adulto seriamente prejudicado. Gente, Carlinha chegou ao final do nosso programa. Foi assim rápido, né? Uma delícia. Muita informação, muito conhecimento. Quero que você se despeça dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, e dê o seu contato, tá? E inclusive também o contato do Conselho Tutelar de Camaçari. Pronto. Eu quero agradecer, Giza, por esse espaço, esse momento maravilhoso de muita informação. Eu gosto muito de passar essas informações. Quero deixar aqui para vocês o número do Conselho Tutelar, que é o 99795634. Aqui em Camaçari nós temos 2 sedes do Conselho Tutelar, uma que fica ali na rua da antiga loja Sargaço e o da Costa, que fica ali na rua da Embasa, em Arembepe.
São portas abertas, a necessidade que você tiver pode se dirigir, é atendido por ordem de chegada, não precisa marcar horário para poder ter acesso ao conselho tutelar. O meu número também é o de trabalho, 9140-9497. Qualquer orientação, qualquer dúvida que tiver, eu estou aberta. Posso demorar um pouco para responder, porque a demanda é grande, mas eu acabo respondendo. É sempre um prazer estar respondendo. Meu Instagram também está lá, carladejesus.21. Pode procurar lá que você vai ter informações e também ter acesso a mim. Que nós possamos trilhar, né, um caminho realmente de felicidade e de zelação do direito das crianças e dos nossos adolescentes para que eles se tornem adultos sadios e nós temos uma sociedade mais forte e produtiva. Obrigada, querida. Tchauzinho, até a próxima.